Olá, seja bem-vindo a este canal. Me chamo de Gabriele Cedro e hoje eu vim falar como ser aprovado na segunda fase da OAB. Bom, se você não viu a primeira, tem uma parte 1, né, que é como ser aprovado na primeira fase do OAB. E não esquece, gente, de se inscrever. Muita gente tem visualizado esse vídeo, não tem deixado seu like, não tem se inscrito nesse canal, então se inscreva aí para impulsionar esse canal, pra gente trazer mais vídeos novos para vocês, como este aqui. Eu vim contar também a minha experiência e como você pode conseguir ser aprovado na segunda fase da OAB. Diferente da primeira, a segunda fase, desculpa aí, gente, que tem muito cachorro aqui. Mas, voltando lá. Diferente da primeira fase, a segunda ela é bastante específica, né? Você vai escolher aí dentro das 5 matérias aí do direito, qual a área que você mais se identifica. E o bom é que seja isso, uma área que você se identifica porque é um tempo bastante curto, é aí um mês e meio, então você tem que gostar mesmo da matéria para você intensificar e aprofundar esses estudos. E bom, logo eu aconselho a você procurar um cursinho direcionado, sabe? Para você ter um estudo direcionado. E é importante ressaltar porque eu fiquei perdida mesmo com a segunda fase, qual cursinho procurar, porque na verdade a gente não vê muito, não fala muito isso na faculdade. Pelo menos na minha faculdade ninguém falou assim, gente, você pode fazer assim na primeira fase, você pode procurar um cursinho assim pra segunda fase que é mais específico. Ficou muito assim, no ar. Então, é por isso que eu tô fazendo nesse vídeo, porque eu me senti assim, meio perdida. É muito bom você ver, procurar alguém que é especialista na sua área. A minha área foi Direito Constitucional, e uma das grandes constitucionalistas aí foi a Flávia Bahia, então eu acertei bastante fazer o cursinho dela pra segunda fase. Então, gente, procura um cursinho aí que seja especialista, porque o cursinho, ele já tá há muito tempo no mercado, ele conhece bem a segunda fase, ele tem uma proposta, eles vão assertivos nos assuntos, na medida ele não é tão profundo que seja um concurso, então ele conhece bem a banca, sabe? Ele sabe a profundidade que a FGV cobra, sabe como é o nível que ela cobra, tanto na peça prática profissional quanto nas questões. Então, o meu conselho mesmo é você procurar um bom cursinho, fazer um bom cursinho para a segunda fase. Se você não viu, como eu falei, o primeiro vídeo da primeira fase, lá eu já não aconselho tanto fazer cursinho para a primeira fase, que não há muita necessidade, né? E aqui eu já aconselho mesmo fazer, porque é uma prova que você tem que ter totalmente estratégia. É uma prova que é muito curto tempo para fazer e é bastante intensa, ou seja, ela é toda escrita, então você tem que dominar bastante o assunto, você tem que conhecer bastante o seu vade-mecum, tem intimidade ali com o seu vade-mecum. Então, o primeiro ponto é fazer realmente o cursinho, o segundo é simulado. Gente, não pequem nos simulados, façam bastante simulados. Você está fazendo uma peça prática, então não adianta você só saber o conteúdo material, o conteúdo processual, se você não colocar em prática. Então, faça muitos simulados, muitos simulados. Eu lembro que na minha prova eu fiz, eu acho que de 10 a 12 simulados. Então eu fiz bastante, foi muito simulado, porque você também tem um norte de como é que tá seu conteúdo, de como aquilo tá guardado na sua mente, como você manuseia, manuseia, gente? Você sabe, o seu vade-mecum, acho que é manuseio o seu vade-mecum, o tempo que você gasta, porque muitas pessoas pecam também na segunda fase, porque elas perdem totalmente o tempo dela só na peça prática. E não só existe a peça prática, tem mais 4 questões. Nem todo mundo consegue chegar no nível da OAB a tirar os 6 pontos fechadinho ali na peça prática. Então, não pequem nas questões. Uma coisa que eu fiz na minha prova foi, assim que eu peguei a prova, eu li ela inteira. Li a peça prática e fui anotando os pontos específicos, né? Eu achava, né, que era ação popular e era ação popular, e eu coloquei alguns artigos que poderia realmente ser importante ali pra mim e passei para as questões, analisei cada uma das questões, coloquei, não, é sobre esse tema, tá mais ou menos nessa localidade de artigos, e fui colocando em cada uma das questões. Por quê? Na segunda vez que eu vim realmente fazer, já vai ser uma segunda leitura. Vai ser uma leitura, assim, menos nervosa, porque a primeira leitura é totalmente nervosa, então você fica ali. Então, outra dica que eu poderia dar é leia mesmo. Eles dão muito... O cursinho em si, ele dá essa dica pra gente, né? Ler pelo menos 3 vezes a peça. Mas eu falo também assim com a questão, porque às vezes tem um detalhe ali que você não se atenta, então
Leia, né, com calma, leia quantas vezes for necessário e saiba distribuir o tempo. Por isso que o simulado é bom. É bom para medir ali o seu termômetro com relação ao conteúdo, mas também sobre a distribuição de horário da prova, para não gastar tanto tempo na peça e aí acabar pecando nas questões. As questões também são totalmente importantes, tá, gente? Dito isso, outra dica que eu dou que é bastante importante é fazer estruturação de peça. Sua própria estruturação de peça. Ah, por exemplo, ação popular. Eu peguei, fiz no Word mesmo, porque o tempo é muito corrido, não dá pra fazer muita coisa assim na mão. Você já tem que fazer, né? Muito simulado na mão, tá muito cansada, ainda tem que fazer resumo na mão, é complicado. Então eu fiz todas as estruturações de peça pelo Word, tipo, o endereçamento. Quais são os possíveis endereçamentos dessa peça? Pra quem? Os legitimados. Quais são os possíveis legitimados? E aí aquela partezinha que a gente tem que decorar, né? Ai, vem perante aqui, Vossa Excelência, tal, com fulcro nos artigos, tal, nananã, competição anexa, toda aquela estrutura pra você, né, ficar relembrando que aquilo ali, querendo ou não, é uma decorebinha pra você colocar na prova. E aí, dos fatos, não, dos fatos eles que vai te apresentar, você pode até copiar, mas fala pra, né, fazer uma estruturação igual. E os fundamentos, então, os fundamentos, quais são os possíveis fundamentos pra uma ação popular? Meio ambiente. E tem vários pontos, agora a gente tá esquecendo mesmo. Então, você coloca quase todos os possíveis fundamentos para aquela peça. É meio ambiente, Não lembro, só tô lembrando meio ambiente. Então você vai colocar todos os pontos ali possíveis que pode cair como fundamentação nessa peça e os pedidos a mesma coisa, né? Com cada um. E aí você vai fazer com cada peça daquela matéria, né? As ADINs, é porque eu tô falando de constitucional, né? Mandado de segurança, e você vai fazendo cada um. Faz a estruturação no Word, como se você estivesse mesmo redigindo a peça, e coloca ali ao lado quais são os possíveis, né? Polo ativo, polo passivo, legitimados, lá o endereçamento, e assim facilita na revisão, porque você consegue enxergar bem na prática quem são seus possíveis, quais são as suas possíveis fundamentações, e os seus pedidos que você não pode esquecer, que são imprescindíveis daquela peça. Cada um tem, né, um pedido imprescindível. Na verdade, cada peça tem imprescindível. E treinem bastante questões, né? Façam bastante questões. Uma coisa diferencial que teve aí no curso da Flávia Bahia foi que ela deu um caderno de identificação de peça e um caderno de questões. Então a gente treinou bastante questões e também bastante identificação de peça. Por quê? Você já viu ali muita estruturação, você já fez a estruturação da sua peça, você sabe de qual é o salteado. Às vezes você tem até uma segurança de qual. Será que é essa peça mesmo? Que eu vou saber identificar? Então foi legal esse caderno que a gente só foi treinando só a identificação. Isso aqui é uma DIN, isso aqui é uma ação popular, isso aqui é um mandado de segurança, é um habeas corpus, uma habeas data, né? Então a gente só foi fazendo isso. Então treinar é essencial. Como eu falei, é uma peça prática, gente. Então se a gente não colocar, mesmo não treinar, não vai pra frente. Ainda mais eu saber. O que adianta, né? Eu saber todo o direito material processual e não saber redigir uma petição. Não saber redigir as questões, saber como a FGV ela cobra, em que sentido ela gosta de ser mais sucinta, ela gosta que você aprofunde mais. Isso aí também vai depender de cada professor, né? Não, na verdade, não de cada professor que em si, mas de cada matéria, né? Pelo menos no direito constitucional ele gosta de ser mais assertivo, porque querendo ou não, é uma matéria bastante densa. Gosta também de bastante entendimento aí nos tribunais superiores. Eu posso falar também, né, gravar um vídeo só sobre a segunda fase de constitucional, como é, e é bastante conteúdo, não vou mentir, porque além do conteúdo material, tem um conteúdo processual, tem também um entendimento do Supremo, que às vezes em determinada matéria houve uma mutação constitucional, então tá ali o texto escrito, mas houve uma mutação, ou seja, o entendimento, a interpretação é outra, mas quando você vai olhar mesmo ali no texto, ainda naquele sentido. Então você tem que saber ainda o entendimento dos superiores, dos tribunais superiores, mais do STF mesmo, né, porque é matéria constitucional, mas também tem matéria, tem posicionamento do STJ, embora, né, não seja uma corte constitucional. E com outro ponto, além de estruturar a peça, além de fazer bastante simulado, é revisar. Não pequem na revisão. Nós, né, seres humanos, nós aprendemos por repetição. Então, no mais que você entenda, não estou entendendo a matéria ali, mas você só vai aprender efetivamente ali quando você revisar. Então, não pequem na revisão. Por isso que a estruturação de peças, ela também é boa, porque ela serve muito para revisão. Então, você vai ficar vendo aquilo ali várias vezes. E com o direito material, é um pouco mais tranquilo,
né? Porque você tem um vademecum ali. Então você entender, fazer umas revisõezinhas ali, saber um direcionamento de cada, conhecer bastante o seu índice também do seu vademecum, auxilia bastante ali na revisão. Então é na repetição, saber onde tá cada matéria, saber como é que funciona isso, aprofundar bastante o seu estudo, né? Se entregar. Pensa assim, só vai ser 1 mês e meio, então vou dar o meu melhor nesse 1 mês e meio e vai ser a última vez que eu vou fazer na minha vida, ou a primeira e última vez que eu vou fazer na minha vida. E tem que acreditar, né? Se doar mesmo, porque vai chegar, a vermelhinha vai chegar e vocês vão conseguir, gente. Você que, né, que tá vendo esse vídeo, talvez foi aprovado na primeira fase, então meus parabéns, e aí siga firme aí nos seus estudos, e você que ainda não foi aprovado, mas vai chegar a sua vez, só muita dedicação, e é isso aí, tá no caminho certo e vamos lá. E com relação à minha experiência, eu achei que na segunda fase eu ia ficar mais tranquila, mas eu fiquei muito nervosa também ali. Querendo ou não, a primeira, né, a primeira vez que a gente faz o AB, a gente fica muito nervoso. Foi a primeira vez e a única, graças a Deus. Mas a gente fica muito nervoso. Então não adianta falar, ah, não, na segunda fase é mais tranquilo, você já chega, você sabe como funciona, não. É um outro tipo de prova, é um formato de prova totalmente diferente. Então fica nervoso. Então, ao pegar a prova ali, pelo menos eu faço assim, eu peguei a prova, eu respirei fundo, eu orei, eu pedi a Deus, né, pra me acalmar, pra me direcionar aos meus estudos, e aí eu fui, né, me acalmando. E uma coisa, um reflexo disso pra me acalmar foi como eu falei, eu gosto de ler toda a prova pra me saber o que eu vou lidar. Pra saber com o que eu tô lidando, se eu vou saber responder, se eu não vou saber, eu gosto de saber logo assim de princípio. Então uma das coisas que me fez me acalmar é isso, ler toda a prova, colocar ali mais ou menos os meus pensamentos, e aí eu iniciei pela peça, que também é bastante recomendado você iniciar pela peça. Pelo menos, como eu falo, né, na área de constitucional, ela, né, a Flávia Bahia, ela direciona dessa forma. Eu não sei se outros cursinhos, né, se outras matérias, eles direcionam de outra forma. Mas foi bastante eficaz, assim, gostei de iniciar pela peça, soube ali gerenciar bastante o meu tempo, porque eu já havia feito bastante simulados. Então, gente, é isso. Se eu não esclareci todas as suas dúvidas sobre a segunda fase, se você quer saber algo mais ou sobre a área de constitucional, deixa aqui nos seus comentários, gente. Não esquece de dar seu like, de se inscrever, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. É muito também importante para o crescimento deste canal. Fique com Deus e beijo. Até o próximo vídeo. Não me esqueça de se inscrever, de se comentar, de curtir e vamos lá. Fica com Deus.